Boa noite a todos. Vamos começar aqui a webinar, que é promovida pelo Gênios Academy, hoje trazendo como temática, né, as atualidades na assistência pré-natal na idade materna avançada. Teremos como palestrante o Dr. Eduardo Fonseca, que vai dar início a webinar dos Gênios. Podemos começar, Thaís? Sim, professor, pode começar. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui discutindo com vocês sobre idade materna avançada, um tema que se tornou mais atual nos últimos meses, com o conhecimento de todos da gravidez de um artista com 55 anos. O que a gente vai compartilhar aqui com vocês é o que é que nós devemos fazer e quais são os riscos associados a uma gestação com idade materna avançada. Antes de seguir a sequência da aula, eu queria agradecer a doutora Thaís e a doutora Daniela pelo empenho dela, pela dedicação com a assistência e com a educação. A gente não estaria aqui hoje discutindo se não fosse a ação proativa da doutora Thaís, juntamente com a doutora Daniela. Muito obrigado, Thaís. E, Dani, aonde você estiver aí cuidando do Levi, sinta-se também abraçada e agradecida por nós. Idade materna avançada. Em inglês, definida com a sigla AMA, Advanced Maternal Age. E em português, eu vou definir como IMA, Idade Materna Avançada. Historicamente, a idade materna avançada é definida como gravidez com idade maior ou igual a 35 anos, e isso tem como base a convergência do risco de síndrome de Down e o risco de amniocentese para avaliar a síndrome de Down. Atualmente, a tendência é definir a idade materna avançada naquelas mulheres cuja gravidez ocorre em idade maior ou igual a 40 anos, e eu vou aqui explicar para vocês. Então, quando nós falamos em idade materna avançada, nos vem na cabeça, e às vezes ela é definida como uma gestante idosa, como essa figura que coloca aí. Mas, na realidade, quando nós falamos em idade materna avançada, na década de 90, nós temos o exemplo da Xuxa, que engravidou aos 35 anos, da Sasha, e no século atual, a gente tem o exemplo da Cláudia Raia, que anunciou gravidez aos 55 anos de idade. E isso é cada vez mais comum. Observe, os senhores, que a gente teve o cuidado de fazer o levantamento de todas as gestantes avaliadas por nós nos últimos 5 anos. Então, nos últimos 5 anos, na Nova, nós avaliamos 16.736 gestantes. E observe, os senhores, que a gravidez acima de 35 anos, ela ocorreu em 4.106 mulheres, o que representa 24,5% da nossa população, e a gravidez acima de 40 anos, ela aconteceu em 7% da nossa população. E qual é a importância ou quais são os riscos de uma gestação com idade materna maior ou igual a 40 anos? Basicamente, os riscos de uma gravidez numa idade avançada estão ligados diretamente com a infertilidade. Quanto maior a idade materna, maior são as taxas de infertilidade conjugal. Está também associado com as comorbidades que a mulher pode enfrentar, tipo hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, tireoidopatias, doenças imunológicas. Está associado com maior risco de abortamento, está associado com maior risco perinatal e está associado também com alterações cromossômicas. Então, basicamente, nós temos as comorbidades, o aumento do abortamento, sobretudo aqueles com alterações cromossômicas, e o maior risco perinatal. Levando isso em consideração, essa publicação de 2020
tá? Intitulada Advanced Maternal Age and Adverse Pregnancy Outcomes, definiu que a idade materna avançada é associada com riscos, riscos de resultados perinatais adversos, através de um risco de uma magnitude pequena, e que os riscos eram maiores em relação a aborto, a alterações cromossômicas. E havia uma associação fraca entre natimorto, entre restrição de crescimento fetal, entre pré-eclâmpsia, entre diabetes e entre cesárea. E aí ele chama a seguinte atenção, que os clínicos, eles devem assegurar às mulheres com idade materna avançada um rastreamento efetivo e procedimentos diagnósticos de alterações cromossômicas, um rastreamento efetivo e medidas estratégicas para a pré-eclâmpsia, sobretudo em ações no primeiro trimestre. Dessa feita, nós resumimos as estratégias no pré-natal da gestante com gravidez maior de 40 anos em 3 grandes grupos. No primeiro trimestre, entre 11 e 13 semanas e 6 dias, rastreamento das alterações cromossômicas e rastreamento da pré-eclâmpsia. No segundo trimestre, entre 20 e 24 semanas, uma avaliação das alterações anatômicas e eu vou acrescentar um estudo do Doppler, como eu vou mostrar para vocês. E no terceiro trimestre, ultrassom com biometria, Doppler e perfil biofísico fetal. Então, rastreamento de cromossomopatia é o que a gente faz. Nós, na clínica, utilizamos um programa chamado de Astraia, que já calcula automaticamente o risco dessas alterações cromossômicas, levando em consideração todos os marcadores, ou cada um de vocês que estão assistindo, clínicos, podem baixar de maneira gratuita o programa da Fetal Medicine Foundation, tanto na Apple Store, como no Google Play, e pode utilizar esses marcadores que são entregues pelo ultrassonografista para avaliar de maneira acurada o risco individual de sua paciente. Basicamente, nós temos 3 grandes marcadores de síndrome de Down. Nós temos, atualmente, o mais novo, o mais difundido e o que possui maior taxa de detecção, ou seja, maior sensibilidade, são os marcadores genéticos, é o DNA fetal no sangue materno, também chamado de Cell-Free DNA, ou NIPT, Non-Invasive Prenatal Test. Nós temos os marcadores bioquímicos, que é a fração livre do beta-HCG e do PAPEI, que hoje ele entra num processo de desuso, sobretudo porque, pelos marcadores ultrassonográficos, nós conseguimos taxas de detecções tão efetivas quanto os marcadores bioquímicos, e pela dificuldade de importação e pelo surgimento do DNA fetal no sangue materno, que se torna... Só um instantinho, professor, perdão. É porque teve a sua tela está congelada da apresentação, ela não está passando. Está passando a tela do programinha, não a que ele está apresentando. Isso, está passando a tela do programa, mas não aqui tem os slides, e não a que o senhor está apresentando, entendeu? O senhor quer que eu vou aqui compartilhar a tela e o senhor continua apresentando, certo? Tá, eu não estou entendendo, mas tudo bem. A apresentação, a gente está como se fosse a sua tela do programa, com todos os slides em anexo. Não está com o modo em apresentação. E agora? Não, ele está como se tivesse bloqueado a tela. Acho que o senhor está compartilhando talvez a tela errada. Será? Vamos ver. O senhor apertou embaixo naquela janelinha para apresentar o slide todo? Sim, está aqui. Você está vendo o compartilhamento ou não? Eu estou vendo a sua tela, mas a tela que o senhor tem ainda é do Genos, é como se fosse o primeiro slide ainda, e tem os outros slides menores. Engraçado, por que será que não está passando? Agora está aí o senhor bota em modo apresentação? Eu estou em modo apresentação.
E realmente, eu vou fazer o seguinte, eu vou descompartilhar e vou compartilhar novamente, ok? Pronto, ok. Então, vamos lá. Eu vou voltar para vocês. Espera aí. Parar compartilhamento. Eu parei o compartilhamento, ok? Certo. E eu vou Já deixe sua tela no ponto de apresentar. Pronto. Eu vou compartilhar de novo. Janela. Aqui. Compartilhei. Ok? Vocês estão me vendo agora compartilhado ou não? Isso, mas está com a sua tela do programa ainda com todos os slides. Os que vão apresentar e a inicial. Perfeito. Você pode botar embaixo, naquela setinha de apresentação. E agora? Tá do mesmo jeito para nós. Deixa eu tentar ver se eu consigo apresentar. Aí eu vou passando os slides para o senhor. Engraçado, né? Será que é porque eu sou convidado? Não, é não. Compartilhe só a tela toda e vai para a tela da apresentação. Eu estou compartilhando. Minha tela está sendo compartilhada toda. Eu compartilhei a janela. Aí, você já está mostrando. Está apresentando? Professor, já estou apresentando. O senhor vai me dizendo os slides e eu vou apresentando para o senhor, certo? Certo. Você que vai apresentar agora. Então. Eu vou passando eu vou lhe passando os seus slides, certo? Tá. Qual é o slide que você está? Eu estou agora no slide número 4. Acho que eu já fui bem à frente. 1, 2. As estratégias de pré-natal, não é isso? Isso. Pronto, da caderneta da gestante. Pronto, então pode passar. Pronto. Rastreamento de cromossomopatias, né? Então, no primeiro trimestre, rastreamento de alterações cromossômicas, rastreamento de pré-eclâmpsia. Segundo trimestre, alterações anatômicas. E do terceiro trimestre, biometria, Doppler e perfil biofísico. Próximo. O rastreamento de cromossomopatia. Deixa eu compartilhar dele. Espera aí, professor. Não. Professor? Oi. Pode continuar, deu certo. Viu? Está compartilhando. Eu que estou compartilhando ou você? Isso, está dando certo a sua. Viu? Perfeito. Então, rastreamento de cromossomopatias, tá? Onde a gente tem um programa que vocês podem baixar na internet, no Apple Store ou no Google Play, que com os dados que vocês recebem pelo ultrassom, daquelas pessoas que não trabalham com um software específico, vocês podem calcular o risco. Existem os marcadores ultrassonográficos, translucência nucal, osso nasal, ângulo da face, doppler-velocimetria, ducto venoso e a regurgitação tricúspide. Existem os marcadores bioquímicos, tá? Que é o pH, a fração livre do beta-HCG e o PAPEI, e os marcadores genéticos, que é hoje que tem ganhado espaço, é o DNA fetal no sangue materno. Então, através disso, nós podemos definir com acurácia o risco de alterações cromossômicas, como eu apresento nesse protocolo de ação. Então, realizamos o teste combinado, que são fatores maternos, idade, história passada, translucência nucal e o bioquímico beta-HCG e PAPEI, ou fatores maternos, translucência nucal e o osso nasal. E, diante disso, nós estratificamos o risco em 3 situações. Alto risco, aquele risco de 1 a 10. Risco intermediário, o risco de 1 a 11 a 1 em 1000. E o baixo risco, risco inferior a 1 em 1000, ou seja, menor ou igual a 1 em 1001. As pacientes de alto risco, diagnóstico, biópsia de vírus coreal e amniocentese. Pacientes de baixo risco, não fazer nada. E naquele de risco intermediário, nós discutimos o DNA fetal, e no DNA fetal positivo, confirmamos o exame invasivo. Esse
é o melhor protocolo de ação, porque através dessa metodologia nós identificamos 98% de todas as alterações cromossômicas, realizamos a biópsia de vilo corial numa população inferior a 1%, e o DNA fetal realizamos, que é um exame caro, numa população que representa mais ou menos 25%. Uma outra estratégia que pode ser utilizada, certo, é dividir o fator os riscos em dois grandes grupos. O risco, alto risco, de 1 em 100, e o baixo risco de 1 em 100 ou menos, 1 em 100, 1 em 200 e 1 em 300. Nesse grupo de 1 em 100, ou fazer a biópsia, ou fazer o DNA fetal, e no grupo de baixo risco, assumir como normalidade. Se nós advogarmos isso, nós vamos identificar de 86% a 87% de todas as alterações cromossômicas, perdemos aí, em média, 10 a 12% dos casos, mas vamos fazer biópsia de vilo corial numa população menor, de 0,4%, certo? E vamos indicar o NIPT numa população em torno de 3%. Então, nessa modificação de quem é alto risco e quem é baixo risco, nós diminuímos o custo da ação médica e, consequentemente, aumentamos ou diminuímos a taxa de detecção. Rastreamento de pré-eclâmpsia. Talvez esse seja o que nós temos de mais efetivo na gestação com idade materna avançada. O rastreamento, a metodologia é a metodologia indicada pela Fetal Medicine Foundation, onde nós avaliamos fatores de risco materno, onde nós avaliamos o Doppler da artéria uterina e a pressão arterial, e identificamos 75% das mulheres com pré-eclâmpsia abaixo de 37 semanas. E nessa população é advogada a utilização de aspirina na dose de 150 miligramas por dia até a 36ª semana, e isso reduz cerca de 80% das pré-eclâmpsias. Veja, infelizmente no Brasil nós não temos a dosagem de 150 miligramas. Uma coisa que eu preconizo para as pacientes é utilizar a dose de 81 miligramas, que é um comprimido revestido, 2 comprimidos, ou seja, ela vai fazer 62 miligramas. Eu não advogo dividir o comprimido ao meio, comprar um comprimido de 100, dividir ao meio e tomar 150 miligramas, porque nem sempre você consegue fazer o corte perfeito. Então, o ideal seria utilizar um ácido acetil salicílico na dose de 82 miligramas, via de regra eles são revestidos com protetor gástrico, e utilizar 2 comprimidos, e esses comprimidos devem ser utilizados à noite. Várias sociedades advogam e referenciam essa ação, tá? E eu vou trazer a referência da Sociedade de Hipertensão, que diz que se o teste é possível, após um aconselhamento materno bem feito, a mulher deveria realizar rastreamento entre 11 e 14 semanas para pré-eclâmpsia e usar para esse rastreamento uma combinação de riscos, fatores de riscos clínicos, como idade, peso, história obstétrica prévia, pressão arterial e o Doppler da artéria uterina. E, se houver possibilidade, utilizar marcadores bioquímicos para identificar quem é de alto ou baixo risco, e o grau de evidência para essa recomendação é extremamente elevado. Vocês estão vendo o compartilhamento da tela ou não? Sim, professor, está compartilhando. Perfeito. Os casos clínicos, eu gostaria de trazer para vocês aqui um único caso clínico para você ver como é que a gente faz essa classificação de risco. Outra vez eu informo que essas calculadoras podem ser encontradas livremente no site da Fetal Medicine Foundation, ou você pode baixar para o seu celular na Apple Store ou no Google Play, e você pode realizar esses cálculos em qualquer lugar, no plantão, em casa ou no consultório.
Aqui a gente tem um exemplo de uma paciente com 41 anos de idade, tá? Ela é uma primípara, ela teve um parto anterior após a 37ª semana, tá? Com 38 semanas e 3 dias, ela não teve história de pré-eclâmpsia prévia, ela tem 77 quilos, ela tem 1,52 m, e nós calculamos o risco dela levando em consideração esses fatores clínicos. E o risco dela, levando em consideração apenas os fatores clínicos, era de 1 em 78, e é considerada alto risco para pré-eclâmpsia. Associamos a avaliação ultrassonográfica e a medida da pressão. Como os senhores podem ver, o Doppler da artéria uterina foi normal aqui. Professor, perdão, travou novamente a sua apresentação. Aí, o senhor quer parar e compartilhar novamente? Veja, e agora? Tá aparecendo? Tá sim, agora tá sim. Perfeito. Eu observei que quando eu coloco no modo de apresentação, trava. Eu não posso colocar no modo de apresentação, enfim. Mas aqui tá. E aí nós calculamos o risco levando em consideração a pressão arterial e o Doppler. Veja que o risco dela caiu para 1 em 120, o que transformou essa mulher de alto risco para baixo risco. Então, veja, uma mulher que era classificada como alto risco só e somente só porque tinha uma idade materna superior a 40 anos, eu, através de uma avaliação acurada, com a taxa de detecção extremamente elevada, classifiquei essa mulher em baixo risco. E aí vem as estratégias que nós podemos adotar para essa paciente. Realizamos a ultrassonografia de primeiro trimestre e estratificamos ela em alto ou baixo risco. Trazemos essa mulher novamente para a ultrassom morfológica e no momento da ultrassom morfológica nós reavaliamos as artérias uterinas e reclassificamos ela em 3 riscos: alto risco, risco intermediário e baixo risco. Tendo como ponto de corte agora, alto risco, risco de 1 em 10, risco intermediário, risco de 1 em 10 a 1 em 100, e baixo risco, risco superior, risco inferior a 1 em 100, 1 em 100, 1 em 200 e 1 em 300. No grupo de risco intermediário a alto risco, eu trago essa mulher novamente para ser avaliada na 32ª semana, e o grupo de alto risco, eu vou ter que ter um monitoramento muito forte em relação à pressão arterial entre 24 e 31 semanas. E no grupo de baixo risco, eu reavalio essa mulher com 36 semanas. Nessa minha segunda avaliação com 32 semanas, eu reclassifico essa mulher em alto e em baixo risco. Baixo risco, eu vou reavaliá-la com 36 semanas. E o alto risco, além da avaliação com 36 semanas, eu vou monitorar essa paciente em relação à pré-eclâmpsia, avaliando níveis tensionais e proteinúria. Então, como é que eu faria isso? Na primeira ação, eu estratificaria a mulher em alto risco, monitorar a PA e a proteinúria. Risco intermediário, vamos voltar ao compartilhamento da tela. E aí, com 36 semanas, certo? Eu reclassifico ela em alto risco, risco intermediário e baixo risco. O alto risco monitora a pressão até entre 36 e 39 semanas. O risco intermediário eu vou avaliar com 40 semanas, juntamente com a gestante do grupo de risco. E no baixo risco, não precisa mais de avaliação. Então, vocês vejam que a ação da gestante com idade materna avançada é muito semelhante ao que a gente faz no dia a dia no nosso consultório. Então, avaliamos o risco com 11, 14 semanas, entramos com aspirina e chamamos todas essas pacientes para um segundo ultrassom morfológico, onde a gente reavalia o risco. Se ela for chamada de alto risco ou risco intermediário, eu vou reavaliar ela com 32 semanas, e isso corresponde mais ou menos a 10% da população. E naquelas que são de baixo risco, eu só vou reavaliar com 36 semanas, aonde eu vou resumir a uma ação de, no máximo, 3 ultrassons a essas mulheres. Bem, eu gostaria de concluir o que é que o UpToDate diz. Que as complicações da gravidez, que
que ocorre com maior frequência em gestantes com idade materna avançada são aborto espontâneo, anomalias cromossômicas fetais e algumas malformações congênitas, placenta prévia, diabetes e pré-eclâmpsia. Essas complicações podem, por sua vez, resultar em um parto prematuro, restrição de crescimento e aumentar a morbidade perinatal. Então, como é que nós devemos agir? Qual é o nosso papel? Conduta no primeiro e no segundo trimestre. Rastrear a aneuploidia, gestantes acima de 35 anos com idade estimada no momento do parto, tem que ter um rastreamento para aneuploidia e exame morfológico do segundo trimestre entre 18 e 24 semanas para procurar anomalias estruturais significativas. E rastreamento para pré-eclâmpsia. Recomendamos rastreamento para pré-eclâmpsia no primeiro trimestre e aspirina em baixas doses para as que forem classificadas com alto risco. No terceiro trimestre, avaliar o bem-estar fetal, entre 36 e 37 semanas, avaliar a biometria fetal e líquido amniótico, perfil biofísico fetal, 1 a 2 vezes por semana e contagem de movimentos fetais. E pacientes consideradas de risco pelo teste de contingência, avaliação precoce na 32ª semana. E o momento do parto, gestantes acima de 40 anos, existe uma recomendação com grau de evidência 2C, de que essas mulheres não deveriam ultrapassar 39 semanas, então elas deveriam ser induzidas na 39ª semana, e o desejo da mulher deve ser sempre observado. E que a conduta expectante após 40 semanas, ela é desencorajada. E aguardaríamos até 40 semanas. Basicamente, era isso que eu queria discutir com vocês, e agora a gente abre para uma pequena discussão e encerraremos esse nosso bate-papo hoje. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão que gostaria de abordar? Doutor Eduardo, perguntaram aqui no canal do YouTube, mandaram algum chat perguntando o seguinte: qual a frequência atual de gestantes idosas e quais as principais indicações na rotina do pré-natal? Que é mais ou menos isso que eles estão perguntando. O que é que está mais frequente na sua rotina como médico ultrassonografista, no dia a dia? Perdão, eu não entendi a pergunta. Primeiro é a frequência... Isso, com que frequência tem aí pacientes com idade gestacional materna avançada no seu dia a dia? E quais as principais alterações fora que já foram faladas aqui, mas a pessoa que perguntou foi o seguinte: qual a frequência e as alterações mais frequentes que o senhor lida no seu dia a dia como médico ultrassonografista? Tá, excelente pergunta, porque a gente pode resumir de uma maneira bem didática. Nível de Brasil, tá? Gestantes entre 35 e 40 anos, 12 a 13%. Gestantes acima de 40 anos, 3%, dado do SINASC. Ou seja, gestações acima de 35 anos, 2018, 2019, 2020, gira em torno de 15 a 16%. Esse número é 3 vezes maior do que o que nós tínhamos na década de 70 e 80, que as gestantes acima de 35 anos representavam 5% de todas as gestantes. Atualmente, gestantes acima de 35 anos representam 15%. Então, houve um aumento dos últimos 30 anos de 3%. Quais são as principais complicações? Hipertensão, tá? Pré-eclâmpsia. 2, diabetes gestacional. 3, restrição de crescimento fetal. E o aumento de alterações cromossômicas, aumento das crianças com trissomia do cromossomo 21. O que é que nós fazemos para pré-eclâmpsia? Rastrear primeiro trimestre, aspirina para aquelas de alto risco e reavaliamos essa mulher com 20 semanas, estratificando o risco dela e indicando ultrassom com 32 ou com 36 semanas. O que nós fazemos para diabetes gestacional?
Todas essas mulheres precisam ter uma glicemia de jejum no primeiro trimestre, e se esse valor for maior ou igual a 92, ela é classificada com diabetes gestacional e ela tem que entrar no esquema de orientação nutricional, de avaliação da glicemia durante o dia e de exercícios físicos. Diabetes gestacional. Terceiro, restrição de crescimento fetal. Através da abordagem ultrassonográfica que a gente vai fazer para a pré-eclâmpsia, a gente vai identificar essas pacientes com restrição de crescimento fetal, e aí a gente entra numa condução voltada para a restrição de crescimento fetal. E, em relação às alterações cromossômicas, isso eu tenho batido muito, ela tem aumentado, certo? Na Nova, nos últimos 10 anos, nós diagnosticamos 60 casos de trissomia do cromossomo 21 e 60 casos de outras alterações cromossômicas, de outras trissomias. Se a gente levar o número de pacientes que nós atendemos nesses últimos 10 anos e o número de crianças com trissomia do cromossomo 21, o risco hoje de uma clínica privada em João Pessoa é de 1 em 300 nascimentos vivos. Se a gente jogar isso e corrigir pela idade materna acima de 35 anos, de 15% na população brasileira, o risco hoje da população brasileira deve girar em torno de 1 em 400. O diagnóstico pré-natal nessa população é extremamente importante, porque eu capacito essa mulher para receber essa criança da melhor maneira possível. Eu vou ter números confiáveis do número de crianças que estão nascendo com trissomia do cromossomo 21 e vou poder provocar, instigar e cobrar do sistema público para que as leis que já existem e protegem essa população sejam efetivamente realizadas. Ecocardiografia pós-natal, cariótipo pós-natal para aqueles que não fizeram no período pré-natal e ambulatório especializado para cuidar dessas crianças. Infelizmente, Thaís, a maioria dessas crianças nasce no Sistema Único de Saúde, que não está preparado para acolher essas crianças e não está preparado para fazer as atividades de estimulação precoce, o que tornará essa criança, esse adolescente e esse adulto com trissomia do cromossomo 21 independente para viver a sua vida sem necessitar dos pais, podendo trabalhar e podendo ter uma vida independente. Respondi, claro, a pergunta. Perfeito, com certeza. Outra pergunta que mandaram aqui foi o seguinte: o cariótipo nessas gestantes idosas, em que situações especiais? Só em alto risco ou seria uma rotina? Perfeito. Primeiro, deixa eu fazer um pequeno reparo. Não vamos chamar de gestante idosa, porque gestante idosa é um conceito pré-formado. O que é idoso? Idoso o que a gente define a população de idoso? É acima de 60 anos. Daqui a pouco eu serei um médico idoso, tá? Mas eu acho que a gente estigmatiza a mulher. E às vezes constrange, sobretudo, aquela de poder aquisitivo menor a procurar assistência médica. Por incrível que pareça, essas mulheres que engravidam mais vezes, ou essas mulheres que engravidam acima de 35 anos no Sistema Único de Saúde, têm vergonha de buscar assistência. E, às vezes, ela não tem os seus diagnósticos em tempo hábil porque não buscou assistência. Vamos chamar de gestação em idade materna avançada. E aí, eu fui discutir filosoficamente, Thaís, o conceito, tá? E me perdi, mas eu quero deixar a seguinte mensagem: o cariótipo é importante. Por que o cariótipo é importante? Porque toda vez que nós recebemos uma notícia que nós não gostaríamos de receber, nós tendemos a negar e a fugir. Quando eu realizo o cariótipo de maneira precoce, eu trago essa mulher à realidade do diagnóstico, porém, na maioria das vezes, eu diagnostico que o cariótipo tem número de cromossomos normais. Então, eu tranquilizo essa gestação.
e naquela que eu diagnostico o número de cromossomos a mais, no caso a trissomia do cromossomo 21, eu vou permitir que essa mulher viva o luto dela numa fase que a criança pouco depende dela, porque essa criança ela vai sobreviver a despeito da ação da mãe, porque o relacionamento intrauterino é um relacionamento passivo entre mãe e feto. Quando essa criança nascer, ela venceu esse luto e ela vai poder atuar de maneira muito mais efetiva na estimulação precoce. E fazendo o cariótipo pré-natal, essa mãe, ela recebe tão bem essa criança que isso serve como uma ação de inserção da criança com trissomia do 21 na sociedade, onde eu quebro todos os preconceitos, porque o preconceito é quebrado dentro do seio familiar. Então, eu tenho muita experiência com essas mães com diagnóstico pré-natal, que elas chegam no parto dizendo: minha criança tem trissomia do cromossomo 21, estou tranquila. E isso impacta os médicos, isso impacta a assistência de saúde. E às vezes eles tentam até diminuir. Mas o grau é leve. E ela diz: não, o grau não é leve, não. Porque não tem grau. Ele tem trissomia do 21. Então, é incrível como a gente empodera a mulher com o cariótipo pré-natal. Então, eu advogo o cariótipo pré-natal para todas as mulheres, não pela idade, mas pelo risco dado pelo rastreamento de maneira adequada. Porque se eu fizer cariótipo só em mulheres acima de 35 anos, eu vou estar fazendo o cariótipo em cerca de 25% da população, e neste grupo eu só tenho 30%, no máximo 35% das crianças com trissomia do 21. Então, na realidade, eu estou fazendo um tratamento, um diagnóstico numa população que não é a população mais específica. Agora, quando eu faço rastreamento, a minha taxa de detecção é de 80%. Eu estou fazendo o cariótipo numa população que representa aí de 1 a, no máximo, 2,5% da população, e nessa população eu estou encontrando 80% das crianças com trissomia do 21. Então, essa é uma estratégia para baratear a assistência de saúde. Eu faço cariótipo numa população menor, e nessa população menor eu identifico 80% daquilo que eu quero identificar. Se eu fizer o cariótipo em mulheres acima de 35 anos, eu estou fazendo o cariótipo em 25, em 1/4 da população, e só vou encontrar 30%, 1/3 das crianças com trissomia do 21. Então, assim, não advogo cariótipo por idade. Eu advogo cariótipo para todas as mulheres que têm o diagnóstico de risco definido pelo rastreamento precoce. Translucência, fatores materno, idade e osso nasal. Perfeito, professor. Uma outra pergunta, um outro questionamento que chegou agora foi o seguinte: diagnóstico de gestação após os 40 anos. A primeira sensação, o primeiro sentimento da maioria das pacientes é o de medo. Como agora reverter a situação de medo? Como tranquilizar essa paciente? É possível? É possível. Rastreamento para pré-eclâmpsia, porque eu consigo mostrar, como eu mostrei aqui com o caso clínico, que na maioria das vezes eu transformo essa mulher acima de 40 anos numa mulher de baixo risco. Eu costumo dizer no consultório, quando a paciente chega, qualquer paciente, eu digo o seguinte: após essa avaliação, eu posso definir você como baixo risco. Todo mundo que chega aqui no consultório ou é de alto risco ou é de risco habitual, porque toda mulher tem risco. Depois desse exame, a gente provou que você tem um risco baixo para pré-eclâmpsia. Então, você é baixo risco para pré-eclâmpsia, que é uma complicação frequente nas mulheres com idade materna avançada. Fazemos o rastreamento para Down. No rastreamento para Down, eu até brinco com elas dizendo: olha só, o teu risco, quando você chegou aqui, mulher com 40 anos, o risco é de 1,50. O seu risco é de 1,50. Porque a translucência nucal foi normal e porque o osso nasal foi normal, nós baixamos o seu risco em
10 vezes, o seu risco caiu para 1 em 500. Então, você tem 40 anos e hoje você tem um risco de uma mulher de 32 anos. Você rejuvenesceu 8 anos. Então, eu tento mostrar de uma maneira extremamente acurada, porque todos esses modelos de rastreamento são estudos populacionais com 35, com 40, com 50 mil gestantes, todas extremamente avaliadas, e todo ano é recalculado, é reavaliado a acurácia desses métodos. Então, a melhor maneira de tranquilizar essa mulher é uma boa assistência pré-natal. E que aí, se a gente tiver alguém do Sistema Único de Saúde nos escutando, se você for amigo do prefeito, tá? For amigo do governador, se eles quiserem fazer alguma coisa, é muito simples de ser feito. É barato. João Pessoa tem 10 mil partos por ano. Se eu fizer 3 ultrassons em todas as mulheres de João Pessoa, eu vou fazer 30 mil ultrassons, o que representa 580 ultrassons durante os 5 dias da semana, o que representa, com 5 máquinas, 116 ultrassons por dia, o que representa em torno de 25 ultrassons por máquina. 5 médicos bem treinados conseguem absorver toda a assistência do Sistema Único de Saúde de João Pessoa, de uma maneira barata. Se criou uma ideia de que a medicina é cara. A medicina que nós vivemos hoje, com a taxa de mortalidade materna girando entre 80 a 100 para 100 mil nascidos vivos, pequenas ações, como o DIU pós-parto, ou o rastreamento da pré-eclâmpsia no primeiro trimestre, que não é cara, pode reduzir e impactar a mortalidade materna com a redução de 30%. Então, eu acho que os nossos gestores precisam agir, tá? A gente está numa época de eleição que se faz muita promessa, tá? E todas as promessas são esquecidas. Então, a gente tem um prefeito na cidade de João Pessoa, nós teremos um futuro governador na Paraíba, e eles precisam olhar a saúde da mulher com muito mais cuidado, porque a morte materna em João Pessoa é extremamente elevada, só que essa morte ela é mais elevada ainda no SUS, porque quando eu vejo a mortalidade materna nas pacientes que têm convênio, é muito baixa. Significa que nos convênios, de uma forma ou de outra, de maneira intuitiva ou não, sem protocolos pré-formados, a gente está atuando da maneira certa. Então, a mortalidade no Sistema Único de Saúde é extremamente elevada e a morte de uma mãe desestrutura toda uma família, desestrutura toda uma geração. Então, há de se ter muito cuidado com a saúde da mulher. E quem fala aqui é um médico que não tem interesse nenhum de ser político, de ser vereador ou de ser deputado, mas que chama a responsabilidade dessas pessoas que se dizem cuidar da saúde da população, que não tem cuidado e tem feito uma saúde vergonhosa, tanto na esfera municipal como na esfera estadual. É vergonhoso os dados de mortalidade materna na Paraíba, no Nordeste e no Brasil, porque isso não é um problema do Nordeste, é um problema do Brasil. Me desculpa, mas realmente, quando eu vejo o descaso com a saúde da mulher brasileira, tá? Isso me incomoda muito, porque me incomoda ver o que se faz nos convênios do Brasil extremamente à frente do que se faz no Sistema Único de Saúde. A mortalidade no Sistema Único de Saúde se deve à omissão do poder público, municipal, estadual e federal. No Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste. Isso não é um problema nem verde e amarelo, nem vermelho. Isso é um problema da falta de compromisso dos políticos brasileiros com a saúde da mulher. Isso aqui não é uma aula política, mas isso realmente me incomoda muito, viu, Thaís? Verdade, professor. E acho que temos abertura ainda para mais uma, certo? O que perguntaram aqui. Como a idade da mãe pode afetar a duração da gestação?
porque cada vez mais se vê, claro, gestantes em idades acima, por exemplo, de 40 anos, tendo filhos mais prematuros. Seria só por conta dessas complicações ou algum receio a mais? O que Não, você acha? o índice de prematuridade está aumentado nessas gestantes com idade materna avançada, e essa prematuridade é, sobretudo, prematuridade eletiva relacionado à pré-eclâmpsia e relacionado à restrição de crescimento fetal. Então, hoje a gente tem uma ação extremamente efetiva, tá, que é a aspirina, na dose de 100 miligramas, e a gente pode diminuir isso. Então, a prematuridade associada a essas mulheres, ela está associada a uma prematuridade eletiva, certo? Devido à pré-eclâmpsia ou a restrição de crescimento fetal ou a uma diabetes mal diagnosticada e mal controlada, que pode se associar também com a pré-eclâmpsia ou pode se associar, em poucos casos, pelo polidrama extenso, a uma prematuridade espontânea. Mas veja que a prematuridade, ela é a ponta do iceberg, tá? Eu não diminuo a prematuridade se eu não entender qual é a causa da prematuridade. Então, se a causa da prematuridade é pré-eclâmpsia, eu tenho que diminuir a pré-eclâmpsia. Se a causa da prematuridade é a restrição de crescimento fetal, e a restrição de crescimento fetal, na maioria das vezes, está associada com a pré-eclâmpsia, é prevenção da pré-eclâmpsia. E hoje nós conseguimos prevenir, e quem está dizendo isso não é Eduardo, quem está dizendo isso é a FIGO, é a Sociedade de Hipertensão Internacional, ou seja, vários organismos de respeito no mundo têm chamado a atenção para o rastreamento no primeiro trimestre e a utilização da aspirina, ambos extremamente baratos. Perfeito, professor. Estamos chegando ao finalzinho da webinar de hoje. O senhor tem algumas considerações finais, que o senhor gostaria de tecer algum outro comentário, que o senhor acha que tenha ficado alguma coisa que pudesse focar mais nesse finalzinho? Não. Uma mensagem para quem faz o acompanhamento dessas gestantes? Tá. A mensagem que eu vou deixar é o seguinte. Primeiro, eu quero agradecer a você novamente e a Daniela por todo esse apoio, por todo esse suporte. Quero agradecer a todas as pessoas que estão nos ouvindo e quero pedir desculpas se eu fui muito duro quando eu falei da mortalidade materna, quando eu falei da inoperância do Estado municipal, estadual e federal na saúde da mulher. Mas isso é uma coisa que me incomoda e ela não é direcionada a cor de partido, ela não é direcionada especificamente às pessoas, mas é uma falta de entendimento e a proliferação de um conceito equivocado, de que a saúde é muito cara, e a saúde não é cara. A saúde é o bem maior que nós temos. E no que a gente vive hoje de número, a saúde é muito barata, porque baixar de 80 em 100 para 40 em 100, para 35 em 100, são medidas muito baratas. Caro é você baixar a mortalidade materna de 14 em 100 mil nascidos vivos para 4, para 2 em 100 mil nascidos vivos. Então, a medicina que nós vivemos hoje é uma medicina de ação barata. E queria dizer para vocês que durante o curso dessa semana que inicia, a gente vai postar ali no Genos os artigos que nós utilizamos para preparar essa aula, colocando também o QR Code para que vocês possam ter acesso a esses artigos e que a gente possa criar uma onda de discussão e que vocês que estão nos ouvindo possam interferir nos hospitais que você trabalha, nas secretarias que vocês têm acesso, para que a gente possa efetivar uma boa assistência à mãe e à mulher paraibana e, quiçá, brasileira. Oi. Tá ouvindo? Pronto. Então, acho que a gente pode finalizar. Isso. E em nome meu e da Daniela, e agradecer a oportunidade por nos brilhantar com essa discussão. Com certeza, os frutos serão em nossas pacientes.
Os frutos serão em nosso ambiente de trabalho, quando botarmos em prática tudo aqui que foi discutido, para levarmos sempre o melhor para nossas pacientes, tá? Perfeito. Obrigada. E para o mês que vem, vamos falar sobre prematuridade, tá? E a gente está conversando, ou a gente vai ter uma discussão com o professor Roberto Romero ou com o professor Kipros sobre prematuridade. Perfeito, já fica aqui o link para o próximo encontro, né? Uhum. Obrigada mais uma vez, uma boa noite a todos que nos ouviram. Perfeito, um abraço. Outro.